sou Caetano Veloso, colunista da Mídia Ninja, e hoje vou entrevistar o professor, que não quer ser chamado de professor, meu amigo, o admirado, justamente admirado, pensador, sociólogo, analista político, português, Boaventura de Souza Santos. Eu já estive com ele uma vez em São Paulo e agora tenho a alegria de encontrá-lo outra vez para fazer algumas perguntas que muitos brasileiros devem estar se fazendo. E eu quero começar pela questão da democracia neste momento no mundo e o que aconteceu no Brasil, especificamente com a eleição do novo presidente da República e a sensação de dificuldade, não é? Para usar uma expressão que você já levantou, da democracia neste momento no mundo. Como você vê essa... Eu vejo que começa a surgir quase uma incompatibilidade entre o sistema económico que domina, que é o sistema capitalista dominado pelo capital financeiro, e a democracia. Porque um quer lucro a todo custo e a outra assenta na ideia da soberania popular e, portanto, de alguma maneira, em redistribuição social. E os dois chocam. Houve tempo em que não chocaram tanto. A própria social-democracia europeia é um bom exemplo de uma democracia que procurou ser compatível com o capitalismo, porque era a democracia que regulava o capitalismo. Por exemplo, impostos altos, setores nacionalizados porque eram bem estratégicos, a água não podia ser privatizada, etc., porque eram coisas importantes e estratégicas, e altas tributações e uma cooperação entre trabalhadores e empresários na gestão das empresas, o que chamavam a cogestão. Ainda hoje a Mercedes e as grandes firmas têm essa cogestão. Portanto, foi um momento em que a democracia regulou realmente o capitalismo. A partir da queda do Muro de Berlim, inverteu-se a regra de jogo e foi o capitalismo que começou a regular a democracia. E a haver democracia na medida em que convier ao capitalismo. E, portanto, de alguma maneira, as elites em vários países começaram, em vez de servirem a democracia, começaram a servir-se da democracia. E a democracia não se defende bem dos antidemocratas. A gente já sabia isso, porque em 1932 o Hitler ganhou 2 eleições, não é? Portanto, sabíamos bem que as democracias podem morrer democraticamente, por assim dizer, não é? E não por ditadura. E, portanto, este era um problema. Era preciso renovar o sistema para que isso não sucedesse. E está a suceder. Neste momento estamos a entrar num sistema de sistemas híbridos, porque não são ditaduras, mas também não são democracias. São talvez democraduras ou dictacias, não sei muito bem. Há qualquer coisa de híbrido nestes modelos, porque, por exemplo, falar, como já se tem falado, alguns militares aqui no Brasil, de democracia branca, quer dizer, é uma democracia sem os partidos vermelhos, que seria o PT e o PSOL. Bem, isso não é democracia, é uma democracia truncada, é uma democracia muito limitada. Portanto, são estes sistemas híbridos que misturam elementos da democracia e da ditadura que estão presentes em muitos países, estão presentes aqui, penso eu, e estão presentes em muitos países e que estão a ser a resposta a uma suposta desordem social que é criada pelo próprio sistema, que cria uma concentração de riqueza enorme, uma grande agressão económica às pessoas, à sua segurança de vida, do desemprego, da segurança de vida nas comunidades periféricas, nas favelas. Depois um sistema mediático que mente muito por omissão, não é? Por aquilo que não transmite e que deixa de fora, que é muito relevante. A violência policial, isto é o que aconteceu agora em França, por exemplo, não é Brasil, o que está a acontecer em França, é que 18 meses depois do Macron ser o antissistema que vinha resolver os problemas da França, estão a pedir a demissão dele agora e está pelas ruas da amargura. Realmente com muitos protestos, que nem são movimentos sociais, são levantamentos de pessoas que nunca tenham estado em partidos, que nunca eram políticas. Há qualquer coisa novo no mundo. Você acha que a experiência portuguesa,
que nos orgulha muito que seja possível. Mas ela serve de exemplo, ela pode... Eu cheguei a sonhar numa certa, sei lá, geringonça brasileira, porque no primeiro turno das eleições aqui, sonhei que houvesse uma vocação entre as áreas progressistas da política brasileira de se criar uma geringonça. Mas aconteceu o contrário. Mas a pergunta permanece. O caso de Portugal é apenas atípico ou ele pode ser exemplar? Não, deve ser exemplar. Pode e deve, é meu entender. Pode e deve. Já gostei do começo da resposta. Pode e deve, não é? Aliás, o meu livrinho, que está a ser traduzido em muitas línguas, é um livro despretensioso que, aliás, eu até lhe ofereci um pequeno livro, Esquerdas do Mundo, Univos, que foi a primeira edição, foi a brasileira, está a ser italiana, alemão, etc. É porque reparei que, afinal, há muita gente no mundo que está a querer aquilo que eu escrevia ali, isto é, obviamente que há muitas famílias de esquerda, têm as suas identidades, têm as suas histórias, têm tudo, nada disso está em causa. Mas há alguma coisa que os une. O que os une é tentar pôr termo a esta forma de transferência de riqueza dos pobres para os ricos que o sistema financeiro está a criar em todo o mundo. Porque quando a gente tem taxas de juros no cartão de crédito que podem chegar a 400% ao mês, isto não é estímulo ao consumo, isto é extorsão. É um crime, e é um crime organizado. E, portanto, é preciso pôr cobro a isso. E nisso, realmente, a esquerda portuguesa foi exemplar, no sentido em que soube distinguir as coisas que os dividem. Por exemplo, os comunistas são contra a NATO, os socialistas são a favor, mas não é isso que se discute. O que a gente vai discutir é se vamos pôr termo às privatizações, se vamos ter uns bancos públicos que ainda temos e que vamos manter, se a TAP não deve ser totalmente privatizada e deve ficar com um certo controle do próprio Estado acerca das decisões sobre a linha aérea, se as pensões do sistema de previdência não devem continuar a perder valor e a baixar, se os salários podem subir e se o investimento pode começar a aumentar. Foi isso que a gente fez, uma coisa simples. Toda a gente dizia que era um crime, que o país ia abaixo, os neoliberais diziam o pior possível do país, e afinal o que é que aconteceu? O neoliberalismo é uma mentira, porque o país começou a crescer, a economia começou a crescer, a imagem melhorou, o investimento veio, e realmente provou-se que, de facto, o neoliberalismo é um sistema de transferência de riqueza dos pobres para os ricos, e nisso consiste, nada mais. E essa hipertrofia da parte financeira, né, é um pouco assombra um pouco, né, porque é uma parte como se fosse assim uma negação da vida real, né? E dos empresários reais que criam riqueza, quer dizer, o próprio empresário produtivo está mal hoje com crédito. E por isso é que há uma desindustrialização do país. O Brasil, por exemplo, passou por isso, obviamente. E, portanto, estamos a perder muitas empresas. Aliás, no Brasil, que tinha, por exemplo, empresas... Nós somos todos contra, quer o Caetano, quer eu, contra a corrupção. Mas nós não podemos eliminar as nossas empresas totalmente. E o senhor está a ver, as empresas de construção civil, que eram famosas em todo o mundo do Brasil, qualquer dia estarão as empresas Halliburton, que é uma empresa americana que está a reconstruir o Iraque, que andará a construir estradas no Brasil. Não pode ser. A gente tem que revitalizar esse capitalismo produtivo que também está mal. As empresas nacionais, né? Exatamente. Não simplesmente destruí-las, né? A Embraer, por exemplo, vendida à Boeing, o pré-sal, etc. Enfim. Há por aí algumas talvez agora, com o governo que se elegeu, a tendência seja mais para esse lado, né? De mais entreguista, como se diz, né? Vai ser, certamente. Se for a pessoa que vai para as finanças, a história dele e o passado dele e a teoria dele é que é tudo para entregar e entregar a baixo preço, não é? E começar os leilões, que era o que nós tivemos em Portugal. A nossa direita, por exemplo, privatizámos os Correios. Que era uma coisa que nós nunca pensávamos que os nossos Correios fossem. Neste momento pertencem a um hedge fund dos Estados Unidos. Portanto, eles privatizam tudo, não é? E vendem mal ainda por cima, não vendem bem, porque é ideológico, não é para enriquecer o país com uma boa venda. É ideológico, é entregar ao capital internacional. E isso empobrece o país, obviamente. Eu prevejo... Isso é um problema grande, é mundial. E precisa haver
um amadurecimento, uma sabedoria. Eu fico muito encantado com o que foi feito em Portugal e gostaria muito que nós também fôssemos capazes de fazer coisas assim. Outras coisas que vêm acontecendo poderiam... Aqui na América Latina há muito problema. A Argentina foi para... A experiência neoliberal não deu certo, dizem que por inabilidade, pelo ritmo e tal, não está funcionando. O governo Macri não está funcionando. E há coisas diferentes. A Venezuela, a imprensa fala muito na Venezuela, porque é um desastre, né? É um desastre. Então é um bom exemplo para se fazer uma cultura de anti-esquerda, né? Claro. Que é uma coisa atualmente muito na moda, né? Claro. Vamos dizer, para usar uma expressão mais banal, é que está na moda, né? Claro. Ser de anti-esquerda. Aqui no Brasil é uma verdadeira onda anti-esquerda. Mas coisas como a Bolívia, por exemplo, não são muito analisadas, quase não são analisadas na imprensa brasileira, e bate-se muito na Venezuela. Eu queria ouvi-lo sobre a Venezuela, em primeiro lugar, que é super problemático, e eu sei que você enfrenta essa questão com muita atenção e coragem. E seria bom para muitos brasileiros que, por acaso, estejam nos vendo e ouvindo, ouvir o que você tem a dizer. Tem todo o gosto. Quer dizer, da minha experiência, obviamente, e daquilo que tenho observado e analisado na Venezuela, obviamente que se cometeram muitos erros internos, começava a Venezuela, era considerada a Arábia Saudita da América Latina. Não tinha movimentos sociais, não tinha grande organização social. E realmente o presidente Chávez, que foi um homem bom, em meu entender, não foi um ditador, foi um homem, aliás, que ganhou eleições umas atrás das outras, e que realmente fez uma distribuição de riqueza interessante, ainda que não sustentável, à custa do petróleo, o que para nós, que temos uma preocupação ecológica, é problemático, porque o que ele devia ter utilizado era a rentabilidade do petróleo para diversificar a economia e poder criar outras fontes de riqueza. Ao contrário, a Venezuela hoje é muito mais dependente do petróleo que era antes. E, portanto, entregou muito dinheiro às comunidades e não cuidou da organização comunitária que agora existe como uma versão do chavismo, mas é contra o chavismo oficial. Chama-se isso o movimento comunal, que está com muita autonomia em relação ao próprio chavismo oficial. Agora, o que houve realmente, e que é muito difícil de poder a um país aguentar-se, é um embargo absolutamente duro por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos arvoraram-se realmente, voltaram ao continente e voltaram com uma agressividade enorme, e naturalmente as reservas da Venezuela em petróleo são as melhores do mundo, a seguir a Arábia Saudita, e querem ter acesso a essas reservas. E sobretudo não toleram que os chineses, porque o que se está a passar na América Latina não se pode entender sem a rivalidade entre a China e os Estados Unidos. O Brasil caiu e está a sofrer isso por essa rivalidade, porque era preciso neutralizar os BRICS. A Venezuela é porque acabou por entregar-se bastante no seu investimento, porque era o único país que estava a emprestar à Venezuela, mas não é um país que faça isso de uma maneira humanitária. Os chineses são capitalistas e duros. Os emprestam, mas até querem ficar com a propriedade dos bens, não é? O que aconteceu foi um embargo, só para lhe dar um exemplo, Caetano. Ainda hoje, a Venezuela exporta a eletricidade para a Colômbia, mas não pode receber o dinheiro, porque os Estados Unidos embargaram as contas. Portanto, os Estados Unidos embargam qualquer pagamento internacional à Colômbia. Os colombianos têm dinheiro para comprar, os venezuelanos têm dinheiro para pagar medicamentos, mas não lhes deixam, os barcos são apresados. Portanto, é uma situação que nenhum país subsiste nestas condições. Vende a eletricidade, mas não pode receber o dinheiro. Claro, como digo, houve erros internos, não vou dizer que não. Agora, o que eu gostava era que os venezuelanos pudessem resolver o problema interno. Mas eu, só por ter esta posição, a direita portuguesa escreve em artigos Boaventura rima com ditadura, por entender que o que eu estou a dizer, isto que eu lhe estou a dizer, que é apoiar a Venezuela incondicionalmente, é tentar analisar o que se passa lá,
cometeram erros, mas podiam resolvê-los. Aliás, o Zapatero, que foi líder do Partido Socialista Espanhol, fez uma negociação interessante com a oposição, aquela oposição que quer continuar um processo democrático, e as coisas estavam mais ou menos encaminhadas. Mas os norte-americanos intervêm sempre no sentido de dividir, para não haver paz, porque eles querem liquidar aquele regime. E o pior é que podem querer utilizar inclusivamente o Brasil e a Colômbia para ajudarem à liquidação da Venezuela. Estou muito preocupado com o aumento bélico dentro daqui do continente. A presença das Forças Armadas norte-americanas é cada vez mais. A Amazónia, obviamente, é outro que está a ser muito internacionalizada neste momento. Há aqui um processo realmente de controle, porque os Estados Unidos acordaram tarde demais para o facto de que a China é já o maior investidor em muitos destes países, ou um grande investidor, e os Estados Unidos estão a pedir, por exemplo, aos brasileiros uma coisa que eu acho que os brasileiros, em cálculo económico, não podem fazer. É que deixem de vender aos chineses e vendam aos Estados Unidos em piores condições. Bem, o empresário ou qualquer produtor brasileiro, mas isso não é lógico. A gente, em princípio, deve vender a quem pagar melhor. E não assim. Porquê? Porque é para travar a China, porque a China é o grande rival dos Estados Unidos e pode, em 2030, ser a primeira economia do mundo. E está-se a falar de uma crise financeira que virá daqui a 4 ou 5 anos, pode ser até antes, e que pode determinar o declínio final dos Estados Unidos. Portanto, há uma guerra entre estas grandes potências e os países que estão no meio vão sofrendo as consequências. Porque é uma tensão grande. Eu vi figuras ligadas ao governo que vai entrar no Brasil, né, no jornal, defendendo a adesão aos Estados Unidos por causa da liberdade, né? Claro. Comparado com a China, que é um país onde a liberdade de expressão não é comparável com a que há nos Estados Unidos, esse tipo de coisa. O que não está errado. O que está dizendo não é errado. Não. Mas não justifica tomar atitudes economicamente desequilibradas. Exatamente. Como pedir ao produtor brasileiro que não se incomode se lucra mais aqui ou ali. Tem que incomodar. O produtor tem que preferir o que lhe dê mais lucro. Claro, né? Exatamente. Porque então, eu devo dizer, o que estou preocupado é com 2 apagamentos da memória que os brasileiros estão a ter num prazo de 40 anos. O apagamento da memória foram as atrocidades da ditadura. Porque nunca se fez um juízo sobre quais foram os crimes que foram cometidos devido à natureza da transição. Por isso é que os militares agora parece que entram democraticamente no governo com uma superioridade moral sobre os civis. Isto na Argentina não seria possível. Eu sei. Nem no Chile. Nem no Chile. E agora o outro apagamento da memória é que Lula e os governos do PT foi só corrupção. Não houve Bolsa Família, não houve educação, não houve ProUni, não houve Reúne, não houve Maria da Penha, não houve nada, não houve este progresso extraordinário que o país passou, foi tudo corrupção. Na Bahia não, viu? Na Bahia não, mas a Bahia é um caso especial. Eu cheguei da Bahia ontem, mas aqui no Rio, São Paulo, no Sul, Centro-Oeste. Exatamente. É quase que unanimidade essa visão. O colonialismo interno. O colonizador interno mantém essa posição. Mas lá na Bahia a gente ainda vê... Claro. E no Ceará, onde eu estive, a mesma coisa. No Ceará também. O Nordeste em geral. Eu mais orgulhoso da Bahia porque Salvador foi a capital. Claro. Que as capitais foram... Quer dizer, os estados não votaram pró-Bolsonaro, mas as capitais quase todas terminaram votando. Nas capitais quase todas, menos Teresina e Salvador. Maravilha. Salvador, em nenhuma zona eleitoral, né? O novo presidente eleito venceu. Então a Bahia tem um jeito. Tem jeito, exatamente. A Bahia tem um jeito. Pode ser que eu possa exportar ao resto do Brasil. Pois então, Portugal, a Bahia, esses lugares de que eu gosto. Mas, não, eu acho que a gente podia tentar encerrar a conversa, se for o caso, falando assim de uma maneira mais geral, sem necessariamente fazer autocrítica de todas as questões da história da esquerda enfim,
das utopias sociais e das tentativas de governos socialistas e de regimes comunistas, sem precisar entrar nisso, porque esse pessoal que é anti-esquerda hoje em dia pensa que a gente não vivenciou a crítica desse negócio e o problema. Eu, então, principalmente, sempre tive como uma questão muito grande. E acho também que o liberalismo o liberalismo não é isso. Não é esse financismo desequilibrado. Adam Smith e John Stuart Mill não são isso, entendeu? Então é toda uma visão progressista, abrangente, né? Por isso que pode haver geringonças, porque não é que você tem que ser marxista-leninista, entende? Você pode ser um liberal, mas compreender que deve haver esforço de progresso nas relações sociais e econômicas, não é? Uma melhoria, uma vontade de melhoria. Que a tradição do liberalismo foi essa. Justamente. Eles não eram conservadores. Os conservadores, os que não queriam grande mudança. Os reacionários queriam voltar para trás. Os conservadores não queriam mudança. Os liberais, um pouquinho de mudança. E os socialistas mais mudança. Mas estavam no mesmo sentido. Estavam no mesmo lado. Exatamente. E eu acho que essas coisas são todas importantes. A possibilidade de entendimento dessas áreas para o enriquecimento das instituições sociais. Né? E, no momento, parece haver uma espécie de regressão. Isso. É uma necessidade quase psicológica, coletiva, de regressão. Né? E a gente tem que atravessar isso. Então, como você proporia um projeto institucional inspirador para os países do mundo? Agora, neste momento da moda de anti-esquerda e considerando tudo sobre o que nós falamos. Sabe, Caetano, eu penso que o mundo é tão diverso que não pode haver um projeto. Isso é muito bom. Tem que haver muitos projetos. Eu vejo esses projetos a emergir de muitas comunidades, aquilo que chamamos zonas libertadas, em muito mundo. Ainda há bocado estive com o Media Ninja, onde eu vi casas coletivas que me parecem uma zona libertada, gente que vive de outra maneira, que não vive com ânimo capitalista, bancos comunitários. Os camponeses, os indígenas sempre viveram assim, não viveram... Ainda hoje 70% da nossa alimentação não vem de uma economia capitalista direta, são camponeses, economia familiar, ou pequena empresária, pequena economia... A economia de rua, eu estive agora em Cumbuco, aquela economia das pessoas que se ajudam, são pequenos empresários, mas ajudam-se, uma empresta comida àquela, teve mais comida, teve mais freguês. Que eu vejo no mundo as pessoas a desenvolverem uma cultura de fraternidade e de mais cuidado com a Madre Terra, com a Terra-mãe. Porque este modelo, acima de tudo, é que é grande, vai ser, no fundo, o grande, se houvesse algum grande projeto, eu diria que ele será ecossocialista, feminista e antirracista. De certeza tem que ir por aí. Mas é uma palavra muito ampla que pode significar para povos indígenas uma coisa, para povos quilombolas outra. Eu gosto mais das experiências deles que muitas vezes, sem se dizerem usar estes palavrões, estão a praticar isso. Porque afinal, porque é que 75% da biodiversidade do mundo está nas terras indígenas e quilombolas? Porque eles foram guardiães. Guardaram a natureza, protegeram e cultivaram e desmataram também e aproveitaram, fizeram a sua agricultura. Nós temos que aprender com aqueles que foram desprezados durante muito tempo. Eu até chamo isso um palavrão horrível, mas que está a correr cada vez mais o mundo, que é as epistemologias do Sul. O conhecimento dos vencidos, daqueles que nas lutas sociais contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado tinham muitos conhecimentos populares. É isso que eu vi agora no Ceará, aquelas mulheres daquelas organizações. E vamos fazer na Ilha da Maré, a próxima é a Ilha da Maré, as mulheres da Ilha da Maré, marisqueiras. Eu tenho uma grande amiga que é a Eliette Paraguaçu, que é uma grande líder comunitária da Ilha da Maré. Vamos fazer lá uma oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais,
para mostrar como aquelas mulheres vivem as condições de poluição na Baía de Todos os Santos, que obviamente estão a destruir o seu negócio, que é um negócio de que vivem, mulheres autónomas, mulheres guerreiras, que não dependem de ninguém. A Eliette dizer, eu não posso ter um patrão, eu vou pescar, eu remo 1h30 para ir até às coroas. Às coroas. E já tem que ir às coroas, porque ela não pesca no mangue, vai para as coroas. O mangue também é mais perigoso às vezes, porque também há violência contra as mulheres no mangue, porque uma mulher sozinha com um homem está perdida, porque não se pode defender, que são labirintos, não é? Histórias destas extraordinárias de vida, é aí que eu vejo o germen de projetos de vida novos, dos quais nós temos que ir aprendendo. Portanto, o projeto global seria esse, mas vai ter muita diversidade, da Índia ao Brasil, a Portugal, vai ser por aí. Temos que celebrar a diversidade. Sem dúvida. Eu gostei muito disso porque quando a pessoa facilita a coisa pensando imediatamente num governo mundial, termina ficando uma coisa que empobrece a experiência, exatamente. Né? A experiência da diversidade humana. Conversando com você, fico com vontade de conversar mais coisas. Quando eu voltar ao Brasil, podemos voltar a conversar. Quando você voltar, a gente conversa mais e espero... Ou quando for a Portugal, a gente conversa. Ou quando eu for a Portugal. Exato. Eu espero que na nossa próxima conversa os temas sejam mais animadores. Mais animadores. As notícias sejam mais alvissareiras. Muito bem, espero bem que sim. É um prazer vê-lo de todo modo. E eu tenho muito orgulho de falar português. Eu também, obviamente, e é um prazer enorme falar consigo depois de tanta admiração, de o ouvir e de me criar tantos momentos de prazer e de encantamento, tê-lo agora na minha frente como pessoa a conversar comigo. Muito obrigado. Obrigado eu.